E lá, pelo que a gente entende como cidade inteligente, lá é uma cidade inteligente, porque tem tudo para a gente. Mas a gente procura saber do cidadão lá e o chinês acha que não. Ele acha que não, ele acha que tem muito a fazer ainda. Porque lá você vê, o Wi-Fi é gratuito em todos os pontos comuns. Então a gente chega na rua e abre o Wi-Fi, passa mensagem e acessa a internet em todos os pontos da cidade. É uma cidade grande, com 12 milhões de habitantes, 12 milhões e 500 mil habitantes. Mas em todo lugar da cidade a gente encontra o Wi-Fi disponível. A gente encontra o vídeo monitoramento também, as áreas comuns todas vídeo monitoradas. A gente encontra lá a gestão de recursos hídricos e de lixo, inclusive, o lixo separado, a gestão do lixo ali. E a gente encontra tudo isso lá na cidade. A gente encontra lá aplicativo que faz a comunidade interagir com o governo de modo geral. Compartilhamento de serviços diversos, inclusive com carros elétricos, onde as pessoas pegam o carro e deixam em determinada estação, como a gente citou aqui as bicicletas. Em Shenzhen nós temos isso, o cara pega o veículo e deixa no outro ponto, é só o serviço, ele não tem o veículo, é só o serviço, ele pega o veículo aqui e deixa no outro ponto já compartilha com o outro e assim por diante. Temos isso lá, nós vimos tudo isso lá, mas o que chamou a atenção para a gente é que exatamente quando a gente perguntava ao cidadão chinês se ele achava, se ele se sentia parte disso, ele dizia que faltava exatamente isso, faltava ele ser parte disso, ele fazer parte dessas inovações, porque ele não foi em nenhum momento, ele dizia que não tinha sido em nenhum momento consultado para isso. E então ele se sentia como se fosse algo imposto e não de forma participativa. Por isso a gente falou que quando a gente fala em cidade inteligente, a gente tem que pensar sempre que o cidadão tem que perceber, tem que se sentir parte disso. Basicamente é isso que eu quero apresentar para os senhores e fico à disposição aí a nossa colaboração no que diz respeito à segurança pública. Tem um folhezinho aqui, se quiserem, que tem mais ou menos um resumo disso aqui. Agradecemos a disposição do senhor Antônio Magalhães e já convido o senhor Thiago Teixeira, gestor da Unidade de Gestão e Promoção da Saúde, GPS, Jundiaí, Clínica da Família, um pequeno passo para o município, um salto gigantesco para a atenção básica. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer em nome do deputado Francisco o convite, né? Estava também perguntando como será que acharam nós lá. E a gente fica muito feliz de poder apresentar a Clínica da Família de Jundiaí, uma experiência exitosa que já ganhou um prêmio nacional há 2 meses atrás, o prêmio Smart City, com o melhor projeto de saúde pública em atenção primária do país, foi a nossa Clínica da Família. Então a gente está muito feliz de poder estar aqui hoje. Deve ter sido isso, né? Ah, você achou? Você achou? Eu estava lá, fui palestrante também do Smart City, eu estou parecendo importante ultimamente, viu? Eu sou secretário de saúde do município de Jundiaí, né? Eu ia apresentar o município de Jundiaí, mas tem um videozinho bem rapidinho que o locutor fala melhor que eu, viu? Só aqui, esse daqui. Só para vocês conhecerem a nossa aldeia lá, tem muita gente que não conhece Jundiaí ainda. A nossa aldeia aí, ó. Podemos ampliar aqui, ó. Você sabe o que significa ser uma cidade do futuro? É ser top 10 entre os melhores municípios das Américas para se investir. Ter o 7º maior PIB do maior polo econômico do Brasil. O 6º maior parque industrial, com mais de 1.300 indústrias que empregam mais de 52 mil pessoas. Entre elas, algumas das maiores marcas do mundo. Coca-Cola, Apple, Ambev, Klabin, Saint-Gobain e muitas outras. O 8º maior parque de comércio e serviços de todo o estado de São Paulo, além de ser um importante destino turístico do interior do estado. Tudo isso capaz de gerar um PIB per capita 220% maior que o índice nacional. Mas não é só o desenvolvimento econômico que faz de Jundiaí uma cidade do futuro. Quem vive aqui tem simplesmente uma das melhores qualidades de vida do país. Para começar, a localização estratégica, com as melhores rodovias do estado, com rápida conexão à capital e ao interior. Além de ficar a apenas 30 minutos do mais moderno aeroporto internacional do Brasil e ter um dos melhores aeroportos executivos do estado de São Paulo. Jundiaí possui o 4º melhor índice de desenvolvimento humano de São Paulo, o que se reflete na excelência de serviços de saúde, transporte, lazer, segurança e educação. E por falar em educação, uma cidade só pode ser do futuro
oferece oportunidades de um futuro melhor. Quinto, melhor município brasileiro em educação e cultura. Jundiaí possui dezenas de cursos técnicos e universitários, incluindo as melhores universidades do país na região. Isso faz com que um dos grandes diferenciais da cidade seja sua ampla oferta de mão de obra altamente qualificada. Jundiaí é uma cidade que se desenvolve de maneira planejada. Possui zonas industriais, agrícolas e urbanas bem distribuídas, onde oferece uma infraestrutura impecável de serviços de telecomunicação, abastecimento, energia e gás. Jundiaí é referência de tratamento de água e esgoto e segurança hídrica. Ao mesmo tempo, faz fortes investimentos na preservação do meio ambiente e programas de gestão de resíduos e reciclagem. Esse posicionamento fez com que a cidade fosse reconhecida com o selo Cidade Verde, como uma das cidades mais sustentáveis da América. Agora que você já sabe o que faz de Jundiaí uma cidade do futuro, deixe Jundiaí fazer parte do futuro dos seus negócios. Essa é a nossa aldeia lá, Jundiaí. Eu sou jundiaiense, nasci em Jundiaí, hoje sou secretário de saúde do município de Jundiaí. Sou servidor público, concursado de carreira na nossa prefeitura, e essa é a nossa clínica da família, né? Mesmo sendo um município considerado, vamos dizer, rico, né, perante os outros municípios do país, nós temos também muito problema, né? 420 mil habitantes, né? E uma saúde pública que a gente tinha um alto investimento financeiro na alta complexidade. Jundiaí embarca toda a alta complexidade da sua região de saúde, é uma referência regional. Mas a atenção primária estava de fato com indicadores muito ruins, baixíssima cobertura de estratégia de saúde da família, de agentes comunitários de saúde, e diante deste cenário, né, a gente saiu com esse planejamento. Eu copiei aqui a frase do Neil Armstrong, né, para a gente mostrar o que é a Clínica da Família. Isso aqui, ó, a Clínica da Família que foi lá da UPA. Começando do início, eu tenho mais 12 minutos, estou com o cronômetro aqui, gente, para não atrasar, é 15 que eu tenho, né? Nós recebemos da gestão passada, né, 4 UPAs, são as 4 maiores UPAs do país. Jundiaí tem mania de grandeza, só que nenhuma foi entregue, nenhuma foi inaugurada. Nós recebemos 4 arranha-céus. E aí nós falamos, o que nós vamos fazer com isso? Não dá para deixar o município todo como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, da saúde pública,